Então, pessoal, estamos aqui com o Diego Souza, ele que é empresário no ramo fitness e agora está com uma inovação com o ramo maker, vendendo para as escolas. Tudo bem, Diego? Beleza, irmão, graças a Deus, tudo sob controle, feliz de estar aqui e poder falar um pouco do nosso trabalho aí relacionado à educação hoje. É bem satisfatório, bem gratificante. Então, Diego, como é que foi o teu início da sua trajetória lá com as academias? Como é que você começou? Você chegou a comentar comigo que teve algumas academias, né? E depois foi se desfazendo. É isso aí. Cara, em 2009, né, eu comecei com a minha primeira academia, eu era personal, né, professor de educação física de formação. Você é formado em educação física? Sou formado em educação física. De uma maneira resumida, cara, eu conheci um cara que transformou, assim, a minha realidade, né, de um professor para um empresário, né? O nome dele é Eduardo, ele é um representante de muitas marcas de equipamento, né? E aí ele me mostrou como era possível transformar o meu sonho de ser dono de academia, e ele transformou na realidade. E depois desse start de eu ter conhecido ele ter me mostrado o caminho, eu consegui ter 14 academias no decorrer desse período aí. Então, assim, eu sou muito grato a ele. Todas dentro do Rio? Todas, teve estado do Rio também, né? Mas tudo no Rio. E a gente chegou a começar a implantação de uma no Rio Grande do Norte, né? Lá em Natal. E aí acabou não concluindo o projeto, mas foi um projeto que a gente chegou a desenhar para lá também. Então, assim, a gente pegou o estado do Rio, Caxias, né, trabalhamos aqui no Rio, mas foi uma trajetória bacana, né? Só que tudo na vida tá relacionado ao que você gosta, né, cara? E assim, eu tive muita satisfação num período, só que eu senti a necessidade de mais. Eu queria poder impactar mais pessoas, ajudar mais pessoas com o meu trabalho. E aí veio essa transição de buscar outras coisas para poder fazer com que eu conseguisse ajudar mais pessoas, entendeu? Com o meu trabalho. E hoje, né, com esse trabalho da tecnologia, a gente está conseguindo impactar muito mais pessoas e assim, é muito gratificante isso, né? Sim. Você é representante ou você fundou junto com o pessoal esse ramo maker? Então, hoje eu tenho um produto, né, de tecnologia que é uma plataforma de qualidade de vida para a família, né? E esse é o meu produto, só meu. E hoje eu sou representante de uma empresa que divulga a cultura maker no Brasil. Só para você ter ideia, né, cara, o índice de desenvolvimento através da cultura maker aumenta 50%. Então, assim, as pessoas que utilizam a cultura maker conseguem ter um aproveitamento no ensino de 50% a mais do que ela tem hoje, no mínimo, né? Então, isso mexeu muito comigo, chamou muito minha atenção, e aí eu conhecia o Enes, que hoje virou um grande amigo, que é um grande criador dessa cultura maker no Brasil. E hoje a gente já atua em 230 municípios pelo Brasil aí, divulgando a cultura maker. Só para ficar bem explicado pro nosso público, né, o que geralmente faz a cultura maker, o ensino maker? Show de bola. Cara, hoje, assim, se fala muito que o Brasil é um país muito atrasado na parte da educação, né? Sim. Que se você for ver, né, na nossa época, sala de aula, quadro, professora, todo mundo sentado um na frente do outro. E hoje, como é que é? Filinha, né, aquela escadinha, os mais baixinhos na frente, os mais inteligentes na frente, os mais bagunceiros atrás. E continua sendo assim. Então, assim, cara, a cultura maker, ela vem exatamente com a proposta de um ensino diferenciado. O que a gente precisa hoje? Estimular nossas crianças. Hoje a tecnologia, ela tá em tudo. Hoje você pede comida pela tecnologia, você estuda. Quando você quer estudar, você estuda pelo celular, você faz várias coisas relacionadas à tecnologia. E o ensino básico? As crianças que estão começando agora, que já estão no celular fazendo tudo, o que elas estão fazendo com a tecnologia? Estão aprendendo alguma coisa com a tecnologia ou só estão vendo vídeo no YouTube, no Instagram, no TikTok? Ou joguinho, né? Ou joguinho. Então hoje, cara, a cultura maker, ela chega com a ideia de ensinar através da tecnologia e através de ferramentas práticas. Sair desse formato convencional da escola, que a gente já vem há 1000 anos, e fazer com que o ensino seja uma coisa prática. Então é muito interessante tu olhar que existe uma forma diferente e que o aproveitamento é maravilhoso, entendeu? Sim. Então a cultura maker é exatamente o ensino prático. É meter a mão e entender o que você está fazendo ali, em vez de ficar só no papel. Então, na verdade, é uma cultura inteira, né? E eu também estava pensando que era só uma matéria. Não. Você pode estudar português, matemática, tudo dentro química. da Tu cultura. imagina química, cara. Elementos, entendeu? Tipo, como é que você mexe com as coisas?
na prática, a cabeça voa. Sim, na minha época ainda tinha os laboratórios de química nos colégios, né? Hoje em dia eu nem sei se tem. Cara, não tem mais. Olha como é que era interessante tu ir pra um laboratório, tipo, você quando criança ter essa experiência. E isso foi se saindo, foi caindo em desuso. E eu estudei em colégio público. Pois é, mas era uma exceção. O meu também tinha, aí numa época teve, depois parou de ter, porque aí depende de professor, hoje você já entende melhor. Sim. É profissional, qualificado, é muita coisa que precisa para desenvolver. E hoje, né, com a cultura maker, a gente consegue implantar, por exemplo, um laboratório para poder receber as crianças da rede, né? Quando a gente fala de municípios hoje, a gente implanta uma sala maker, qualifica os professores todos da rede e eles podem utilizar aquele espaço ali. Então, dependendo da quantidade de escola, 1, 2, 3 salas de cultura maker consegue atender muito bem esse município, entendeu? Sim. Então é bacana demais, cara, é bacana demais. E só para você ter ideia, né, hoje, né, o índice que avalia o ensino no Brasil, né, o IDEB, ele fala pra gente o seguinte, tipo, as 10 melhores escolas hoje, os 10 melhores municípios relacionados ao ensino utilizam a cultura maker. Então a gente tem hoje Sobral, que é a referência nacional de melhor educação do Brasil, eles utilizam a cultura maker, entendeu? Então a gente tem hoje o terceiro município, né, nessa classificação no Rio, na Paraíba, e utiliza a cultura maker, inclusive com a nossa empresa. Legal. Então quer dizer, cara, quem está se desenvolvendo na educação no Brasil, quem está se destacando nos índices de aprendizado, estão relacionados à cultura maker, entendeu? Então, assim, tu entende o quanto isso é interessante? Tipo, os melhores estão utilizando, então, quer dizer, é o que então tá dando certo. Tá dando resultado, exatamente. Então tá dando certo, porque, como por exemplo, assim, a gente tem que deixar mesmo essa educação que já vem lá desde a época lá da Grécia Antiga, que a gente continua utilizando até hoje. Cara, é muito... tentar uma coisa diferente, né? É muito impressionante. Quando eu entendi isso, eu falei, cara, não é possível. E é uma verdade, né, cara? É a mesma coisa. Eu sou professor de informática, né? Também. E eu sempre dei aula para os meus alunos, mão na massa. O aprendizado não tem como, né, cara? Não tem como o aprendizado não ser mais vantajoso. Até pela questão do dinamismo que tem, né? Você aprende muito mais fácil, cara. Ficar ali, papel, lendo, pô, é chato, a verdade é essa. Às vezes é bastante chato, às vezes não, né? É bastante chato. E assim, cara, com a minha empresa, né, a Sport Kids, a gente tem batalhado pelo início, né, pela base. O que isso quer dizer? Para o filho ter um desenvolvimento melhor, ele precisa ter um estímulo em casa. Sim. Então hoje a gente vive numa realidade, cara, que os pais trabalham muito, e isso não é uma crítica, né? É bem importante eu deixar claro aqui que não é uma crítica aos pais. Hoje é uma realidade. O pai e a mãe trabalham, então assim, não, tá errado. Não tá errado. Só que a gente está falando o seguinte, para o seu filho se desenvolver mais, você pode entregar um pouquinho mais de tempo para ele e ter um resultado melhor. Sim. E aí a gente pega hoje uma leitura fácil, que é o nosso livro de fácil entendimento, e mostra os benefícios que os pais têm fazendo isso pelos filhos, né, cara? Então, o pai, às vezes, ele não entende, assim, se você tem filho, tu tem filho? Tenho 2 filhas. 2 filhas. Então, assim, você quer o quê? Você quer o melhor para tua filha. Com certeza. E eu batalho em cima delas. Entendeu? Então, às vezes, o melhor, na tua cabeça, o que é melhor? Meu irmão, vou trabalhar muito, vou ter dinheiro para poder pagar uma boa escola, para poder dar o melhor para elas. Só que é muito importante ter o dinheiro, mas também é muito importante doar um pouquinho do teu tempo. Sim, ter a atenção também. Para você entender o benefício que aquela relação traz. Então, aqui no livro, por exemplo, a gente tem alguns depoimentos, cara, de criança. E aí tu pergunta pra criança, qual o melhor momento que você já viveu? Foi no momento que eu pintei uma parede com meu pai, que ele deixou pintar da cor que eu queria. Tu fala, pintar uma parede? Aí você entende que, caraca, olha o que é importante pro meu filho. Ele, na verdade, não é o pintar a parede, é estar junto com o pai. Entendeu? Então... Participar, na verdade. Participar, cara. Então, assim, eu costumo fazer uma dinâmica com as mães e com os pais quando a gente tá nas escolas, que é pra ela olhar pro filho e dar um sorriso pro filho, né, cara? Então, assim, quando você dá um sorriso pro teu filho e ele retribui, aquilo ali durou 10 segundos e aquilo ali foi mágico. Repercute pra vida toda. Tu entendeu? Então, a gente tá dando muito valor ao trabalho pela necessidade do dinheiro, mas tá esquecendo que às vezes um pouquinho só de tempo, transforma a vida da criança. Hoje tem bastante empresas que já entendem, né?
essa necessidade e libera os seus funcionários justamente para essas atividades. Sim. Até atividades escolares. É isso aí. Tem empresa que recebe a criança na própria empresa para poder o pai ter mais tempo. Tem o dia da criança, tem isso. Tem empresa também que não se importa em levar as crianças para o trabalho, né? Um dia ou outro. É isso aí. Pra justamente ter essa interação. Pô, tu imagina, cara, tu chegar em casa 10 horas da noite cansado, que filho, brincar com o filho, vai dormir, garoto, não sei o quê. É bem interessante, mas a nossa proposta é exatamente tocar nesse ponto, sabe? Mostrar pro pai que ele... um pouquinho de tempo que ele entrega e com um objetivo, né? Tipo, o meu objetivo nesse pouquinho tempo aqui é melhorar a relação com ele e ajudar ele a se sentir mais confiante e muitos benefícios que vem junto, aí, pô, beleza. É pouquinho. Se você fez, cara, então a galera que tá querendo entender um pouco melhor e ter mais esse tempo, ó, tá aqui o livrinho. Já entrando no gancho do livro, esse livro você escreveu falando sobre essa cultura, né, de pai e filho, ou é mais você com o seu filho? Então, a ideia é impactar outros pais, né? Tipo, quando eu decidi ser pai, eu sabia que eu queria ter esse tempo, né? Então, eu me planejei para ter esse tempo para viver essa história. Só que, desde quando o Gael nasceu, eu penso no seguinte, cara... Que legal seria se os outros pais pudessem viver isso e sentir o que eu sinto, sabe? Como a gente conversou, né? Pô, eu falei da minha vivência com o esporte, ele participar disso desde muito bebê, pô, eu já corri uma meia maratona com ele. Então, assim, ele no carrinho e eu corri. Então, assim, lá na frente, quando ele olhar, ele vai falar assim, caramba, ele nem vai lembrar que ele tava no carrinho com dois meses, mas ele fala, caramba, eu fiz isso com meu pai. Participei, que legal. Então, isso é muito gratificante, cara. E a nossa ideia é poder estender isso para outros pais, entendeu? Esse livro tá à venda aonde? Ou você distribui ele? Então, cara, hoje a nossa venda ela é direto para as prefeituras, né? A gente entendeu que a gente consegue impactar melhor, né, um volume maior de pessoas que na verdade, as pessoas que mais precisam receber esse material, elas são as pessoas que têm menos acesso a isso. Né? Então a gente optou por essa venda pública, que é uma venda que vai entregar para as pessoas. Aí as prefeituras distribuem nos colégios. Distribuem nos colégios. Porque, assim, cara, a verdade é que a estatística, ela mostra pra gente isso. A pessoa, quando tem um poder aquisitivo melhor, ela se preocupa mais com certeza. Isso. Então, assim, você pega um cara que é empresário, ele trabalha muito, mas ele sabe que ele tem que cuidar da saúde. Ele sabe. E aí ele, tem que tirar um tempo para isso. Então, às vezes, a pessoa que tá na correria ali, ela tá batalhando pelo prato de cada dia para poder pagar aquela conta, ela não vai ter tempo e nem possibilidade de comprar um livro, vai passar longe da cabeça dela isso. Então a gente quer essas pessoas, porque assim, esse material é muito válido para essas pessoas, porque elas precisam entender que o mínimo que ela oferece é muito. Entendeu? E com isso o filho se desenvolve. Quando você pensa assim, né? No teu caso, você tem 2 filhos, você fala assim, poxa, o que eu posso fazer para elas ficarem melhores? Você fala, não, tem que trabalhar mais, tem que dar dinheiro, tem que isso. Não. Você sabia que se você brincar um pouquinho mais com ela, se você sentar mais com ela, você vai ajudar ela a se desenvolver melhor, ela vai ser um ser humano melhor, mais confiante. A probabilidade dela ser uma criança depressiva lá na frente é muito pequena, porque ela tem um acolhimento da família. Com certeza. Então, eu tô vendo hoje as pessoas levando pro psiquiatra uma criança, cara, pra poder dar remédio pra uma criança. Cada vez mais cedo, né? Cara, cada vez mais cedo, entendeu? Psicólogo, psiquiatra e muitos casos de autismo, né? Cara, ontem a gente teve a oportunidade de conhecer o maior centro de acompanhamento do autista, né? Que é lá em Miguel Pereira. Cara, é incrível, assim, né? Mas, assim, infelizmente, hoje, Miguel Pereira é um modelo, né? É fora da curva, né? O que eles fazem lá é muito perfeito para a realidade que a gente tem para cá, né? Ontem, quando eu postei que eu tava lá, o número de mães, né, de filhos autistas comentam, por que não tem aqui? Podia ter aqui. Foram mais de 20, cara. Eu tava até contando ontem, assim, mais de 20 mães querendo esse serviço, que lá é uma referência. E hoje, assim, eles atendem só o município, porque se eles abrem, ia ter nego de tudo que é lugar indo para lá. Então, assim, eles têm a regra, é do nosso município, vamos atender só o nosso município. Entendeu? Então, é uma necessidade muito grande, cara. E, às vezes, isso pode ser evitado lá do início, entendeu? Se você pegar... Não a questão do autismo, né? Que já é uma patologia, mas a depressão que a gente vem vendo, a obesidade. Hoje, 30% das crianças estão acima do peso, cara. Sabia disso? Sabia. 30%. E não só acima do peso, né? E as crianças também, hoje em dia, estão tendo casos de triglicerídeo alto, né?
às vezes nem sendo obeso. Diabetes. Cara, é assustador, entendeu? E às vezes só tá faltando alguém olhar assim, pô, caramba. Ah, não, meu filho tá gordinho. Não, tá gordinho, tá comendo bem. Porque quando eu era mais novo, o pessoal da minha família me olhava, que eu sempre fui magrinho, né? O pessoal justamente falava que meu apelido quando era novo era macarrão, que eu era muito magrinho. Eu e meu irmão, e minha família olhava pra gente assim, quando eu ia na casa da minha avó falava, esses meninos estão muito magrinhos, tem que dar comida pra eles. Mas não entendia. Correria que tu tem na rua, brincadeira, gastar energia, não tem como gastar energia, não adianta. Na nossa época quase não tinha criança obesa. Não tinha criança, que a gente vivia o dia todo na rua, correndo, era assustador a quantidade de energia que a gente gastava, né? É impressionante. A gente ia pra casa somente pra dormir, porque também a nossa mãe chamava, entra agora, senão eu vou te pegar. Cara, é muito interessante isso, né? Porque a gente teve o privilégio, cara. Hoje, né, eu com esse trabalho, eu vejo que o que a gente viveu foi um privilégio, né? Porque hoje, as crianças não podem brincar na rua, a gente brincava, porque é carro pra caramba, perigo. Então, assim, não existe mais isso. E hoje, para você tirar uma criança do celular, irmão, para poder brincar, é um desafio, porque o celular é muito mais legal. Então, assim, eu com o Gael, eu penso muito nisso, né? Eu falo, cara, eu tenho que fazer coisas com ele e ele se acostumar com essas coisas e achar isso mais legal do que o celular. Então, tem uma diferença na vida dele, né? Isso. Então, assim, é uma batalha minha, né? Porque, assim, eu acredito muito nisso, né? Não vai mexer no celular, não vai ter o celular. Não, ele vai ter. Só que eu quero que fazer atividade, tá na rua, ver pessoas. Cara, as crianças hoje não veem as pessoas. Você tá no celular, a gente não vê pessoas. Sim. Então, quando eu vejo meu filho passando na rua e olhando, dando bom dia pra alguém, aquilo alegra meu coração, porque eu sei que hoje não é uma realidade. E pra você ver, quando meu filho passa e dá um bom dia pra alguém, as pessoas até se assustam. Ai, meu Deus! Porque não é mais comum. As crianças hoje andam com a cabeça pra baixo, olhando o celular. E a gente também, né? Então é bem gratificante isso, cara, e realmente é um objetivo que eu carrego no meu coração de poder levar isso para mais pessoas, né? E a gente, graças a Deus, vem conseguindo, né? E hoje em dia vocês já estão com quantas prefeituras com essa distribuição? Então, hoje a gente atua em 50 municípios, né? Mas assim, a gente fazendo vendas isoladas, né? Hoje a gente tem 20 mil alunos já que utilizam o nosso produto. E assim, eu imaginava lá atrás, quando a gente começou, 10 mil. E hoje a gente já tem 20 mil e eu, na verdade, acredito que a gente pode chegar muito mais longe, cara. Assim, a gente já entendeu como é que funciona, então a nossa meta é poder chegar pelo menos aí a 1 milhão de crianças, então é um objetivo. A distribuição do livro é feita para as crianças ou para os pais? Para os pais. O livro é para os pais. E aí aqui, dentro do livro, né, que aí eu cheguei a te falar, mas não mostrei. Dentro do livro você vem um QR Code. E quando você acessa esse QR Code, ele te dá acesso à nossa plataforma, onde encontra as atividades para as crianças, para os pais e filhos. Legal. Então a gente tem exercício de todo tipo ali. A gente tem exercício para o pai pegar e fazer com o filho, e aí já vai gerar um engajamento ali que são 4 minutos de vídeo, então assim, é pouquinho tempo e já vai gerar uma conexão. A gente tem exercícios pais e mães, que é para a mãe fazer junto com o marido, e a gente tem exercício só para as crianças, que é com nossos personagens, né? A gente tem os personagens animados da nossa plataforma, e aí ali tem os vídeos para as crianças. Então a gente hoje consegue atender a família toda através do QR Code que vem no livro. É o mesmo QR Code lá de dentro? É o mesmo. Botou aqui, já entra na plataforma e aí o exercício está lá. Só fazer. Já vai levar o teu para poder... A plataforma é grátis para quem lê o QR Code ou tem que fazer algum cadastro? Não, então, cara... Hoje, quando a pessoa já adquire o livro, ela já leva o acesso direto. Aí você já acessa e já tem... Sem cadastro, né? Só ler o QR Code? Só ler o QR Code, já abre na plataforma. E aí a gente faz, né? Através da prefeitura, a gente faz o cadastro depois. Eu li um negócio aqui agora que eu fiz quando minhas filhas eram pequenas. Meu pai instalou a rede no quintal e passamos a tarde deitada, vendo as nuvens, contando as nuvens. Eu lembro que quando eu era criança, né? O apartamento que eu morava, ele era um duplex, né? Tinha uma cobertura. E eu deitava lá no final da tarde com meus pais e ficava olhando as nuvens e a gente ficava imaginando, aquilo ali parece um cachorro, aquilo ali parece um balão. Aí na época eu fiz isso com as minhas filhas, quando elas eram novinhas, eu botei uma rede lá no quintal. E elas, com certeza, elas lembram até hoje. Com certeza. Esse dia a mais velha tava até falando, né? A minha mais velha tá com 19, tá na hora.
tá fazendo faculdade de artes cênicas, não, artes plásticas. Show. E ela tava lembrando, pai, lembra aquela vez, aquela rede? Cara, só de eu ver, né, o teu olhar mudando, o teu sorriso, assim, é sobre isso, entendeu? Que a gente fala, cara, tipo, a gente precisa resgatar isso, porque assim, qual o custo disso? Qual o preço disso? Não tem preço. Não tem preço, você senta ali de graça, cara. Você tá na tua casa, você pega teu filho, você vai pro quintal. Não tem preço, não tem gasto. Não tem nada, e aí tem um valor absurdo, e a gente tá falando aí de poucos minutos de relação. Então assim, cara, a gente precisa resgatar isso, sabe? O nosso objetivo hoje é conseguir tocar. E assim, esse sorriso que tu deu, esse olhar, a gente percebe o olhar mudando, é o que quando eu falo pros pais, né, quando a gente tem a oportunidade de dar alguma palestra pela prefeitura, é ensinar para eles, falar, cara, lembra disso? Lembra que você viveu? E até mesmo os pais que não viveram isso com seus pais, por problemas. Por algum problema, Não tem problema, ela fala assim, poxa, como isso teria sido bom para mim? Então, assim, é muito legal você poder resgatar um sentimento bom ou, de repente, transformar um sentimento que não era bom pra você no passado num sentimento bom com teu filho, pô. Um sentimento melhor, né? Melhor, cara. E acho que a melhor cura que a pessoa tem pra isso é o amor que ela não recebeu em outro momento, passar pra uma outra pessoa, né? Então, é bem intenso isso, assim. Eu acho que isso... Assim, as pessoas estão precisando disso, né, cara? Essas minhas visitas aí nos municípios e conhecendo pessoas, assim, a gente vê que é uma unanimidade isso. As pessoas estão sem tempo para as coisas que são mais importantes. Porque, assim, você não ter tempo, né, para uma coisa que é ruim ou que não vai fazer sentido nenhum é uma coisa. Agora, você não ter tempo para um filho que, de repente, você sonhou em ter, para tua família, que era um objetivo teu, é muito louco isso, cara. Então, eu acho que a gente precisa dar uma sacudida nesses pais. Como, por exemplo, assim, eu costumo falar assim, a questão do tempo é prioridades na sua vida, né? Às vezes você não tem tempo para uma coisa que você acha que não é sua prioridade. Mas aí a gente tem que colocar isso como prioridade na nossa vida. Se for uma prioridade, a gente arruma uma brechinha e consegue encaixar. Falta só entender, assim, isso né? Aí, o objetivo do livro é exatamente mostrar, dar uma sacudida assim, tipo, cara, olha aqui, olha o que você pode fazer. É pouquinha coisa, pouquinho tempo. Mas você vai lá na frente, você vai ter gratidão. Porque você imagina hoje, né, essas 30% de crianças que estão acima do peso, se no momento ela desenvolver uma diabetes, ou desenvolver glicose, como se fala, triglicerídeo, essas coisas, se ela desenvolver uma patologia diferente, o que você vai ter que fazer? Você vai ter que ter tempo para levar ela para o médico. Então a gente está falando de prevenir isso, né? Há uns 2 meses atrás eu tive num fórum, que foi um fórum de saúde, e a discussão lá era exatamente isso, a prevenção custa 15 vezes... mais cara. Não, a prevenção custa 15 vezes mais barato. E aí você previne a doença... E você tratar é bem mais caro. Aí quando a pessoa já está doente, esquece, você vai gastar 15 vezes mais. Então assim, por que não prevenir? Hoje os planos de saúde estão com essa ideia de prevenção, né? Todos. A maioria dos planos de saúde estão até tendo convênio com academias, academia, de pra forçar o pessoal ir pra academia. É isso aí. Justamente para prevenir eles não ter aquele gasto lá na frente. Porque depois que fica doente, cara, esquece, assim, o problema vira um problema gigante, e aí até pelo teu sentimento, fala, caramba, meu filho tá doente, hospital, cara, é muito mais fácil. Então, assim, aproveitar esse gancho e dar essa mensagem pros pais, né? Pensa um pouquinho mais na prevenção. Então, assim, cuida do seu filho hoje, dá atenção pro seu filho hoje, que ele vai ter mais saúde lá na frente. Com certeza. E ele vai repassar para os filhos dele. Exatamente. Como você está repassando para tua filha, como eu estou repassando para meu filho, porque na verdade hoje o que eu faço pelo meu filho é o que meu pai fez por mim. Com certeza. Então eu acho que eu só estou reproduzindo um pouco da sensação que eu tive com meu pai, eu estou tentando reproduzir um pouco para ele, né? Então essa transição é muito importante. E é isso que você falou, a gente vai estender isso por mais tempo, né? Vai só se multiplicando. Eu costumo até dizer, eu sempre falo assim, uma frase de efeito, né? Hoje até eu ia publicar lá no meu Instagram, mas eu acordei na correria e não consegui. O mal contagia, mas o bem é contagiante. Né? Você chega num local que tá todo mundo de cara fechada, sei que, tu vê aquele clima pesado, mas tu chega num local alegre, tu começa a se alegrar.
E uma criança tem essa facilidade para fazer isso, né? Sim. Se uma criança chega num lugar feliz, ela vai contagiar todo mundo. Todo mundo, é. Às Isso. vezes até o local não tá muito feliz, mas aquela criança chega irradiante, feliz, acabou, contagia tudo. muito rápido, né? Isso. Perfeita essa tua frase, eu acho que é por aí mesmo, cara, assim, a gente tem que seguir bons exemplos e principalmente para os nossos filhos, né? Porque assim, o nosso papel como pai é exatamente fazer isso, né, cara? Eu quero ser uma referência, eu quero dar bons exemplos pro meu filho para que ele seja uma pessoa melhor no futuro, né? Uhum. Porque dinheiro infelizmente não vai fazer isso, né, cara? Dinheiro é a consequência do teu futuro, do teu esforço que você fez um pouco atrás. Só que eu tenho 2 filhas meninas, né? Eu falo para elas um dia vão se casar, vão ter a vida delas. Que demore muito ainda. Que demore muito. Eu senti. A minha esposa fica falando assim, né? Eu quero que elas saiam logo. Eu falei, não, deixa meus bebês se aqui. Elas quiserem casar e vir pra minha casa, deixa elas aqui dentro da minha casa, não tem problema nenhum. Não, tu acha que eu quero problema? Exatamente. Mas cara, eu acho que esse sentimento, ele é único, né, cara? De tu querer proteger, de querer entregar o melhor. Sim. É muito legal. Pô, as pessoas, né, elas só entendem isso na prática mesmo, né, cara? E muita gente também acaba não se preocupando com isso, né? Abandonando um filho, né, cara? Isso é muito, muito triste. Às vezes acontece problemas na vida da família, né? Que as pessoas se afastam, mas também tá tudo bem, né? Faz parte do processo. Faz parte do processo. A gente só passa pelo que a gente tem que passar, né? Já tá escrito ali, então não tem muito o que fazer, não. Deus já determinou, então vai ser assim. Eu soube que você também faz parte da ANB, Sim. Que é a Associação de Negócios do Brasil. Essa associação, ela foi enraizada no Rio de Janeiro, né? Sim. E está se multiplicando aí pro Brasil e até internacionalmente. Exatamente. Cara, é muito legal falar da ANB, né? Porque eu tenho um grande amigo, que é o Rafael, que é o presidente, né? Sim. Tipo, é um cara que me ensinou muito, né? Quando eu decidi esse caminho público, né? Ele é um cara que me abraçou, isso é uma verdade. E ele abriu muitas portas. E ele, desde o início, quando a gente começou a falar sobre isso, ele falou, cara, vem pra ANB, que a ANB vai te conectar com pessoas que você precisa conhecer. E hoje, cara, fazer parte disso é muito gratificante, que eu venho acompanhando o crescimento dela e venho acompanhando o resultado que ela gera para as pessoas que estão ali dentro, sabe? Eu acho que não tem coisa melhor na vida que o network, né, cara? Você conhecer pessoas e aí conectar ideias. Caramba, essa pessoa fala sobre isso, eu falo sobre isso. Pô, peraí, vamos conversar, vamos juntar. E aí você, pega um advogado que entende da tua área e aí fala, cara, cuidado com isso. E aí você tem, pessoas de extrema relevância no estado que fazem parte daquilo ali, que de repente você vê a pessoa na televisão e aquela pessoa de repente está do teu lado conversando contigo. E isso é muito gratificante, cara. É muito gratificante. Então, assim, eu pra galera que ainda não conhece o trabalho da ANB, eu convido a conhecer e sentir o poder do network, né? E sentir o poder que esse network tem. E uma coisa que a gente fala muito, né, cara, é pessoas boas, né? Porque, assim, a pessoa que tá indo pra ali com uma intenção de benefício ou de fazer alguma sacanagem, cara, ali não é o lugar. Ali é um lugar de pessoas sérias e pessoas comprometidas com seus propósitos. O meu propósito é ajudar pessoas a melhorar a qualidade de vida, é melhorar a educação, e eu me conecto com pessoas que querem melhorar o direito, que querem melhorar a saúde, e aí a gente junto, se conectando, a gente está fazendo o nosso estado crescer, o nosso país crescer. Eu fui mês passado, num congresso da ANB Mulher, que eu fui fazer a cobertura lá para eles. Foi na Barra da Tijuca. Na Barra, E eu vi lá as mulheres falando coisas realmente pertinentes, interessantes. Né? Eu não sabia que estava organizado, né, esse movimento. Sim. Foi o primeiro contato que eu tive lá com a ANB. E realmente pessoas bem influentes e interessantes, né? Cara, é demais, é muito legal. E já vou falar aqui de primeira mão para você que o nosso propósito hoje é criar a diretoria de qualidade de vida da ANB. Sim. Né, que assim, a gente fala muito sobre isso, né, na questão da prevenção e da qualidade de vida. E aí a gente tá criando essa pasta para transformar a ANB
né? Não só na parte dos negócios, mas também na parte da qualidade de vida das pessoas que estão ali dentro, sabe? Então, esse já é o nosso movimento hoje. E se Deus quiser, em breve vai estar alinhado aí. Vai ser bem interessante isso. E programa social? A NB tem alguma coisa assim? Sim, cara. De 3 em 3 meses, né? Existe as ações sociais da NB, que eu acho que foi o que mais fez a instituição crescer hoje, né? Porque, assim, quando você olha pro próximo, né, cara? As pessoas olham por você. Sim. Então, a gente tem batalhado por essa coisa de poder estender a mão para quem tá precisando e ajudar. Não ajudar com dinheiro, nada disso. Ajudar com a mão estendida mesmo, né? Então a NB tem feito muito isso e automaticamente quando a gente faz isso, a gente traz parceiros que têm essa mesma intenção, então as coisas vão fluindo muito, sabe, cara? Então a gente tem um resultado muito bom com essas ações sociais, né? Então é bem interessante isso. Então é isso aí, pessoal. Ficamos aqui com o nosso amigo, empresário, né? Lançou o livro Pais e Filhos, funde a Cultura Maker. É isso aí. E diretor da NB. Com certeza. Com muito orgulho. Diego Souza. Não, obrigado aí por tudo, foi muito bacana. E é eu quero meu autógrafo aqui, hein? Claro, tem que ter, pô. Tem que ter. E é sempre muito gratificante, cara, poder usar esses canais de comunicação como a TV Costa Verde, pô, e poder levar isso para mais pessoas é muito gratificante. Obrigado mesmo pela oportunidade aí, cara. Top. Show de bola. Vamos pra cima. Show.